Bom dia, bom dia. Para quem está entrando hoje o assunto aqui é dores e doenças crônicas. Então, para quem está acompanhando, né, estou fazendo várias lives, convidando vários colegas hipnoterapeutas e profissionais para falarem de temas importantes aqui. E hoje, então, especificamente sobre dores crônicas. E só para começar, gente, falando que a doença, ela faz parte da nossa vida, sempre vai fazer parte, né? Então, o que acontece é que uma doença, ela se torna crônica quando o nosso corpo ele se adapta, ele não consegue mais voltar ao estado natural, porque a doença, qualquer doença, né, é uma adaptação do nosso corpo a uma demanda emocional. E a crônica é quando essa doença, essa adaptação, né, ela se torna contínua e o corpo ele não consegue mais voltar ao seu estado. Então, hoje, para falar aqui conosco, eu convidei o Juliano, ele é hipnoterapeuta também, ele é decodificador da mente e do corpo, tem bastante experiência e bastante casos para contar para a gente. E com certeza ele vai fazer diferença aqui para vocês entenderem um pouquinho mais como funciona. Então, todo esse processo, né? E como a gente consegue ajudar nos casos que falaremos a seguir. Então, eu vou convidar o Juliano aqui. E nós começamos a falar sobre, então, dores e doenças crônicas. Bom dia para todo mundo que está chegando. Então, Bom iniciando dia, aqui Karine, com tudo bem? o Juliano. Oi, Juliano, tudo bem? Bem, tá ouvindo bem? O som tá Tô legal? ouvindo bem, o som tá legal. Seja, Maravilhoso. Obrigado seja pelo convite, tá? bem-vindo, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar esse convite, falar nessa sexta-feira, né, aqui sobre esse tema que é muito importante. Tem muita gente, né, Juliano, que sofre com dores crônicas e não entendem, né, por que estão sentindo isso. E muitas vezes o diagnóstico não é dos mais legais, né, porque a pessoa muitas vezes recebe o diagnóstico de se acostuma, é assim e vai ser para sempre assim, né? Então a gente está aqui para auxiliar nesses casos, né, Juliana? Então, Então, eu acho que assim, a nossa missão como hipnoterapeuta, mais do que qualquer coisa, é que a gente está bem no começo. A gente quebrar essa barreira das pessoas que elas têm essa crença de que ela nasceu assim, ela vai continuar assim, não tem como mudar. E esse preconceito que o pessoal tinha em relação à hipnose que faziam disso uma coisa mística, uma coisa mágica uhum. e horrível que a gente está mudando hoje e tantas pessoas estão sendo beneficiadas por causa disso. E é maravilhoso, assim, é emocionante cada vez que a gente recebe um depoimento, alguma coisa assim. Um feedback, né, E Juliano? Juliano, eu falei bem básico, assim, sobre você. Se você quiser se apresentar para o pessoal que está entrando. tá, vamos lá. Sou Juliano Menchini, eu sou hipnoterapeuta, sou decodificador, entre outras coisas. Ah, E para quem não conhece ou para quem vai ver essa live depois, eu sempre quando eu vou fazer alguma live, eu explico um pouco o que que é isso, o que que é ser um decodificador. Então eu acho importante o pessoal entender que é o seguinte, todo mundo na vida tem alguma experiência e essa experiência está atrelada com uma emoção, tá? E isso cria um significado na nossa mente. Isso é o que fica gravado. O hipnoterapeuta ele tem essa capacidade de acessar o subconsciente da pessoa e mudar esse significado para que o comportamento dela não se repita no futuro, para que não seja aquele comportamento que era nocivo, tá? E o hipnoterapeuta decodificador consegue, através de um conjunto de técnicas e testes, descobrir qual que é a emoção que está causando o problema físico. Por quê? Porque as emoções mal resolvidas, elas bloqueiam um fluxo natural de energia, né, e que a gente chama de tensão, por exemplo. Então, dependendo do acúmulo emocional da pessoa, ela vai ter algum músculo
travado, tensionado. E como você disse, a demanda emocional. É como se fosse quando a gente vai para uma academia. A gente está demandando músculo, o músculo cresce, para de dar demanda, o músculo atrofia. Então, cada órgão e tecido respondem de uma certa maneira. E com isso a gente consegue achar realmente o que foi e usando a hipnoterapia tratar isso para a pessoa deixar de ter doenças, câncer, diabetes, que são, acredito que os mais graves, ou dores crônicas, mesmo a fibromialgia, Uhum. gastrite, etc. Tal. Então, eu acho que foi bom para o pessoal entender isso. Tem muita gente que ainda não conhece. Com certeza. E você quer começar falando do quê? Então, Juliano, me fala um pouquinho como isso acontece. Você falou, né, sobre a decodificação. Me fala um pouquinho mais como que a gente desenvolve uma doença crônica. Se você quiser pegar um caso, um case teu, por exemplo. Olha, um case meu que tem vídeo na internet explicando tá, é o caso da Daniela, que teve câncer de mama. O caso dela foi muito legal, que foi extremamente rápida a recuperação dela. E, gente, só lembrando, isso não dispensa o acompanhamento médico. A gente acelera os resultados e a gente não cura ninguém. A gente equilibra a mente equilibra o corpo, e o corpo volta a ter a capacidade de se regenerar. Tá? Então, a gente pode até falar cura porque é uma palavra comum para as pessoas encontrarem, para as pessoas entenderem o que é, mas na realidade ninguém cura ninguém. Tá? Nem a Uhum. medicina, o remédio ele remedia, ele não cura. Tá? Isso é uma outra barreira Exato. que a gente encontra, esse preconceito. É, Então, o caso da Daniela foi o seguinte: ela teve câncer de mama e pela medicina germânica, que é a base do que a gente, nós decodificadores, a gente usa para encontrar emoção, era alguma coisa relacionada com não conseguir nutrir o fruto de uma criação, tá? Tudo isso que eu estou falando pode ser no sentido real ou pode ser no sentido virtual, não precisa ser uma coisa extremamente literal. A gente tem que lembrar que era para a gente estar na selva, nosso corpo entende coisas num sentido virtual. Então, o que era o fruto da criação dela? Não era um filho, mas era um cargo no banco que ela almejava ter e ela se esforçou muito, ou seja, ela criou aquilo, só que na hora de aceitar o cargo, ela ficou com medo de não dar conta. Isso trouxe um estresse emocional e o ser humano é o único ser que se culpa mais de uma vez pelo mesmo erro, né? Por isso que a gente tem esses acúmulos. E isso acabou trazendo, o corpo dela entendeu que ela demandava de dar conta daquilo e trouxe um câncer de mama para ela. Ou Ela seja, continuou fazendo, não conseguiu nutrir. não conseguiu nutrir. Ela continuou fazendo a químio, mas os médicos não entenderam nada, que o câncer assim, desapareceu completamente da primeira para a segunda químio. E teoricamente ela não precisaria mais, mas eu falei, eu não sou médico, converso com o seu médico, a equipe médica dela lá não entendia o que estava acontecendo e decidiu continuar com a quimioterapia, né? E além disso, a gente usou a hipnose também para diminuir os efeitos, alergia, o mal-estar, etc. O cabelo acabou caindo, é uma química, é um negócio muito forte, mas esse foi um caso muito legal. Eu lembro E que no você caso, por falou exemplo, que ela não teve, ela não sentiu os efeitos colaterais, né? Que outras pessoas ela sentiu um sentem. pouco no começo, mas aí a gente trabalhou para isso. Então a gente acabou fazendo umas 3 sessões mais ou menos. A primeira para encontrar e as outras eu falei, meu, eu quero ter certeza, né? E eu voltava no assunto, o subconsciente é um negócio bizarro. Ele foi até grosso comigo, ela até riu. Ela falou, você já sabe o que está acontecendo. Gente, o subconsciente é como se fosse outra pessoa, um negócio muito legal. E a gente Sim, toma tudo já umas foi na cara assim, né? resolvido, né? E tem casos também de diabetes também, que é da pessoa evitar conflitos também, é uma coisa que traz o diabetes, que é, é uma doença crônica também, né? Se você for ver, a pessoa
precisa de energia para conflitar, tá? Porque na natureza, gente, não existe lei. Então, se alguém te ataca, você ataca de volta. É o mundo animal. Só que a pessoa com diabetes, o que ela faz? Ela segura o ataque, porque existe um negócio que chama lei e ela vai ser presa se ela atacar a pessoa. Então, a pessoa acaba criando um hábito na mente de não atacar a hora que ela é atacada. Aí o corpo ele não entende, ele entra em pane. Ele fala, peraí, eu libero glicose para você ter energia para você atacar ou fugir, ou não. E então fica essa bagunça e colocam a culpa no chocolatinho, entendeu? É. Mas basicamente é isso. Você já tratou então casos assim? E era tipo Sim, 2? sim. Putz, eu não lembro qual que era, eu tenho que perguntar. Eu Uhum. tenho que perguntar, mas E o resultado foi foi bom, foi bom, foi bom. O cara olha bipava só. assim, mostrava, falava, olha só, comendo chocolate, olha só, acabou. E eu falava, tá, calma, não precisa comer todo o chocolate que você não comeu na Todo vida agora. chocolate. É, eu tratei na minha sobrinha intolerância à lactose. E aí, ela, no Muito mesmo final legal. de semana, ela foi comer o chocolate e tava se sentindo, né? Nossa, agora posso comer o que eu quiser. E aí, um dia, minha irmã pegou no quarto dela, ela tinha comido uma caixa de chocolate e mais uma barra, não sei, era muito chocolate. Daí ela passou mal. Daí ela começou, Ah, meu Deus, eu acho que não ajudou, acho que eu tô com intolerância à lactose. E só que uma pessoa que não tem intolerância comer tanto chocolate vai passar mal, né? Então, a criança não entendeu que tem aquilo uma era que uma não reação do tem, né? corpo, que não tem como não passar mal comendo tanto chocolate. Né? A gente fala, criança tem que ter bom senso, sabe o que é É, bom senso? o bom Calma. senso. Também porque, Né? porque assim, a gente também, não é uma chavinha que vira, tá, gente? É, para muitas pessoas, na hora já faz efeito e já o corpo já entende e acabou. Só que tem pessoas que o processo ele é um pouco mais gradativo. O corpo vai entendendo que aquilo lá tá ok e aí as coisas vão acontecendo. Mas esses casos aí Exato. são muito engraçados. São. Aqui a gente falou, né, de nascer assim, né? A Patrícia e a Camila colocaram, né? Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou Aham. ser sempre assim, né? Eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas a gente também fala de casos em que a pessoa não nasceu, né? Assim, que as doenças, elas se, vamos dizer assim, elas se formam depois de adulto, né? Então, não só um comportamento ou algo que ela sentia lá no início, mas como que meu corpo desenvolve uma intolerância à lactose depois de 30 anos tomando leite, né? Comendo a lactose. Ou um câncer, ou qualquer outra doença crônica, né? Então, é mais Uhum. ou menos isso. Então, meu Eu, corpo, ele simplesmente, ele não sei o que aconteceu, e ele desenvolve a doença, né? Então, eu acho que assim. Oh, desculpa interromper, que tá com pode um falar. delayzinho. Não, pode falar. Não, eu falei. Então, como assim, Então, né? a primeira barreira que a gente tem como hipnoterapeuta, ou as pessoas têm, é aceitar que tem um problema. Então, a gente conseguir mostrar para a pessoa que ela tem um problema é uma coisa muito complicada. E aí entra a parte do ego, é um negócio muito esquisito. E as pessoas têm que entender que existe um acúmulo emocional. É por isso que não é de uma hora, não é desde nascença. O acúmulo faz o copinho transbordar e a pessoa começar a ter aquele problema, ou se ela teve um problema grave logo de cara, assim, um choque emocional muito forte, que é a linha do Dr. Hammer. Que a gente sabe Uhum. que existem os paralelos, ele não acreditava nisso, mas a gente sabe pela hipnose que existem os paralelos. E o que acontece? Às vezes, por exemplo, nesse caso, a criança está amamentando, ou se não está tomando leite, alguma coisa com derivado de leite, e ela sofre com alguma emoção, ou seja, ela está tendo uma experiência tomando um leite e vem alguma emoção que dá o significado para a coisa. O subconsciente ele é associativo, então ele vai associar aquele leite
com a dor da briga, com o abandono, com a rejeição, ou vamos supor, a criança está tomando leite e é a hora que os pais se separam, e, então ela vai associar aquele negócio. Isso aí acontece também. A lactose, a intolerância à lactose é uma alergia, não é? É Sim, algo assim. é Porque assim, conflito de separação, né? tá, eu já vi, por exemplo, casos de uma criança que estava comendo camarão, aí alguém fumou do lado, ela sentiu aquele cheiro ruim e o subconsciente associou e começou a dar uma alergia a camarão. Então, para nossa mente subconsciente, ela está protegendo aquilo do que traz a dor. Uhum. É, Eu não sei se. eu já falei aqui, por exemplo, dessa minha sobrinha, né? É, mas para ela foi da linha do Dr. Hammer, né? Um grande impacto emocional. Então, foi quando ela era bebê, ela, a mãe estava, na verdade, estava com um conflito ali, ela estava tomando leite, bebezinha, e a partir disso, o que ela entendeu? Isso é uma coisa muito ruim. Uhum. Se eu tomar leite de novo, eu vou sentir essa coisa ruim de novo, né? Então, a partir de então, ela não conseguiu mais tomar o leite, e minha irmã achava que ela já tinha nascido com essa intolerância, que ela não, que ela não iria nunca poder tomar, né? Porque ela já tinha nascido assim, né? Então, é mais ou menos isso. A mente, ela E quer te proteger dessa coisa ruim que você sentiu, dessa interpretação, né? Na tem verdade, aquela. pode Pode falar. falar? Desculpa. Não, aquela coisa da mãe pingar no mamilo o remédio para a criança. Aí a criança sente o leite azedo. Exato. Entendeu? O corpo humano é a coisa mais linda do mundo. O seio, o mamilo tem a capacidade, pela saliva do bebê, de entender qual nutriente que falta para o bebê e suplementar isso na próxima amamentação. É a coisa mais linda do mundo, o corpo humano. O corpo humano é É. perfeito, é a gente que desequilibra. A gente está numa sociedade de, sei lá, 3.000, 4.000 anos, mais ou menos, e a evolução biológica tem bilhões de anos, então a gente não está nem numa porcentagemzinha pequena. E olha o que mudou nesse mundo. Então a gente desequilibrou tudo isso e por isso que dá pane, gente. Por isso que a gente tem que voltar lá, ressignificar algumas coisas para acertar esse processo evolutivo. E a gente fala sempre de uma perspectiva biológica, né? Então, Uhum, não dos tempos de hoje. Então, a- é tudo relacionado ao que realmente era para ser, né, no nosso corpo. uhum. E hoje a Nos, gente, com a nossa evolução, né, enfim, vai acontecendo coisas, mas é sempre ah, biologicamente falando, né? Por exemplo, quando fala de um bruxismo. Ah, ninguém pensa que é muitas vezes raiva, né? É uhum. agressividade que você não consegue tirar. Então, animal na natureza, né? Ela, Ele o quer animal, atacar, ele é né? agressivo, ele quer atacar, ele tem raiva. Então, a gente precisa segurar essa raiva. E aí É que, a gente, as pessoas não pensam que de uma perspectiva biológica, né? Então, eu tenho bruxismo porque eu aperto os dentes. é que sabe o que E não faz acontece? sentido, né? O ser humano ele quer arrumar uma justificativa para tudo. E muitas vezes a explicação mais simples é a correta. Nós temos que É, nos analisar como se fôssemos animais na natureza. Então a gente tem que prever o perigo. Prevendo o perigo, porque naquela época você não tinha um hospital. Se você pisasse num galho ali na frente, você podia quebrar a perna, você podia morrer. Então o subconsciente é uma máquina de sobrevivência, ele vai prever perigo em tudo. E nesse mundo desequilibrado que a gente criou, tudo vira uma ameaça praticamente, entendeu? Então, quanto mais simples a gente for, a gente entender que a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir, sei lá, tristeza, aversão, desespero, medo, que na realidade as nojo. emoções básicas, né, que é o que a gente busca, né, é nojo, é,
acho que 99% são emoções ruins para protegerem a gente. A única emoção básica positiva é a felicidade, né? A emoção Isso. básica, o restante é negativo. Então, tá aí a perspectiva negativa que a gente coloca, né? Que é a tendência natural do ser humano é olhar pelo lado negativo, né? Então, é super normal também. Mas a gente pode melhorar, né? Então, Sim, uma coisa que isso aconteceu comigo, tá? Isso aí foi caso meu, inclusive eu consegui perceber em muitas outras pessoas. Quando você passa por muitos momentos ruins, muitas vezes você quer travar suas emoções para você não sentir aquela coisa ruim. Só que, gente, quando você trava as emoções ruins, você trava automaticamente emoções boas junto. Acho que tem alguma coisa caindo aí. são os meus gatos. Então, quando você trava as emoções, você trava tudo. A pessoa fala, não, eu sou um muro de concreto e tal, e nada me para, nada me derruba, eu sou forte, eu não sinto as emoções e blá blá blá. Só que você trava a emoção boa, e a emoção boa é o que faz a tua mente saber o caminho. Nossa, eles vão quebrar tudo. Então, A emoção boa é o que faz a gente saber, ensinar para o subconsciente o caminho certo das coisas. Então você atrapalha o processo evolutivo, a pessoa não cresce se ela realmente trava as emoções. Então a gente precisa sentir, a gente precisa saber e para conseguir viver bem, né? Que é o objetivo, viver bem, morrer de pé, né? Não morrer numa cama. sabe, Juliano, você falou agora de travar as emoções, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não quero pensar. Porque se eu não penso, eu não sinto. Então eu não quero falar, não quero tratar, não quero procurar um tratamento e coisa do tipo. Mas É a tá tudo segunda lá barreira dentro. que a gente tem. Tá tudo lá dentro. E É, tá tudo lá dentro e você vai sentir, né? Não é porque você ge- não vai pensar ou porque você não vai é, mexer, né? Mexer entre uhum. aspas, né? É que você não vai sentir, tá tudo lá e você tá sentindo. Aí tem gente que fala assim, ai, Karine, mas se eu fizer hipnoterapia, será que eu não vou mexer nessas feridas? Elas estão lá adormecidas. E aí eu sempre falo, se você tá sentindo um sintoma, a ferida tá aberta, tá lá. Né? O que a gente vai fazer é E, colocar um curativo nessa ferida para você não sentir mais. É o papel da hipnoterapia, no caso, né? Mas é, é assim que as e pessoas a nossa, pensam, né? Vai ficar lá adormecido, eu não tô sentindo nada. e a nossa segunda barreira, né? Que é a pessoa querer mexer nos problemas. Gente, o acúmulo emocional é o quê? É a sujeira estar debaixo do tapete. Ela vai estar lá e uma hora você vai sentir o cheiro, porque não tem como. Só que o que acontece, gente? Uma coisa que eu gosto de explicar também, que eu percebi isso em muitas pessoas. A pessoa tem medo de sofrer o que ela sofreu na hipnoterapia. O negócio não é assim, tá? Você sente a emoção de uma maneira controlada, o hipnoterapeuta está lá justamente para isso. Acessou a emoção, você viu que é aquilo, o hipnoterapeuta diminui a sensação ou tira você de cena, você vê em terceira pessoa, você entende o que está acontecendo, você vai lá e resolve. E o mais importante, tem muita gente que tem trauma de psicólogo e psiquiatra, por quê? Porque às vezes descobre o problema e ela vai ter que lidar com isso sozinha em casa. Na hipnoterapia não é assim. A gente descobre o problema, já limpa tudo e você não vai com essa dor para casa. Então, a pessoa, uma coisa que o Carlinhos fala muito, a pessoa que vai falar da dor e começa a chorar, desesperar, ai, porque eu fui isso, eu fui aquilo, mas agora eu tô bem. É mentira, porque ela tá sentindo emoção. A pessoa que já resolveu a emoção, ela pode falar tranquilamente, falar, olha, eu fui abusada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou tipo, meus pais se separaram. Ela não vai chorar. Parece ter uma coisa falsa, mas não é, é verdade. Ela não vai chorar porque ela não vai ter mais aquela dor. Ela tem a consciência do que aconteceu, mas ela não vai ter mais aquela dor. Não vai Isso estar é, associada à dor, né? Então, é isso a é uma, ressignificação que a gente fala, né? É um novo é uma das significado coisas para que mais me aquilo que perguntam. aconteceu.
E aí as pessoas acham que eu vou esquecer daquilo que me fizeram, né? Ah, cagaram a minha vida, né? Tipo, e eu vou esquecer que aconteceu tal coisa. Não, você não esquece nada, né? Você simplesmente vai entender de uma outra forma, vai ressignificar, né? Eu, Ah, Juliano, eu deixa eu ver aqui o que é. Os gatos quebrando tudo e a Karine zen, tranquila. Tem que ser, né? Tem que ser assim. quem tem gato é assim mesmo. Uma É, coisa, pode falar. deixa eu falar. Se o pessoal tiver dúvida, se alguém de vocês que está ouvindo a Quiser live perguntar alguma quiser coisa. fazer uma pergunta, tem alguma dor crônica, vocês ficam à vontade, tá? Eu recebi em inbox uma pergunta sobre artrose. O que seria artrose, né? O que estaria Então, envolvido o a conflito, né, no caso, emocional. artrose acho que começa com a artrite, né? A artrite é a junta inflamada e a artrose é quando chega no osso. Ah, pela DMC é quando a gente se sente um nada. Quando a gente se sente, tipo, vazio, perdido, assim, no sentido de talvez não se sentir útil, não se sentir capaz, não se sentir amado, talvez dessa, dessa natureza. Aí teria que ver também, fazer testes, tá? E ver aonde que é essa a artrose. Porque acho que pode ser no A joelho, pessoa pode não ser me em falou outros se é juntas e tal. nos. A pessoa não me falou se é nos dedos das mãos, se é no joelho, se é no quadril, né? Ela não me falou isso, ela só falou artrose. Mas varia de acordo com as particularidades, né? De acordo de onde dói. Hum, E é uma impotência e desvalorização, né, Juliano? Então vai sim, variar de acordo onde está essa artrose, né? Onde está doendo. porque cada situação pode trazer alguma coisa. Então a gente vai fazer teste, a gente vai identificar, por exemplo, como um exemplo que o nosso professor Carlos gosta de dar, às vezes a pessoa tem uma dor na perna, alguma coisa assim, pode ser que nem seja a artrose, mas vamos supor, ela estava apoiada naquela perna quando ela sofreu um trauma grande. Então o corpo vai entender aquilo, ele vai associar aquilo com aquela dor. Então, é, não é uma coisa fixa. A artrose é isso, aquilo. A gente tem a temática e a gente vai analisar o que aconteceu na vida da pessoa em relação àquilo. Por Uhum, isso que é tão importante a gente fazer toda essa pesquisa. exato. Uma A coisa que você decodificação, tinha, no caso, né? a decodificação. Você tinha comentado sobre fibromialgia também, que é um problema muito comum. E a fibromialgia tem a ver com uma profunda desvalorização. Então, vamos supor, às vezes a pessoa tinha uma carreira, queria seguir fazendo as coisas de algum jeito, algo interrompeu, ou, por exemplo, ela não estava resolvida com alguns problemas, aí casou, aí depois viu que o casamento não era aquilo, que ela era podada. Então, a gente fala que é um tipo de terapia que também dá muito divórcio, porque a pessoa começa a se entender, se enxergar, ver o que estava acontecendo, ver o que estava prejudicando a saúde dela, e ela se posiciona. E se a outra pessoa não for junto, não se posicionar, acaba dando briga, acaba dando separação. E às vezes até na Mas terapia. A pessoa fala, poxa, o que eu tô fazendo? Eu não preciso já ser vi vários assim. casos. Eu não preciso estar nesse casamento onde eu não consigo fazer nada, eu não tenho voz, eu não tenho vez. E ela decide ali que ela não, que ela merece muito mais que aquilo, né? Então, às vezes acontece Sim, também sim. na própria terapia, que cai aquela, é como se fosse um insight, né? Caiu a ficha, né? Que estava todo o tempo na frente dela, né? Então, Já aconteceu com dela, você né? de entrar o cliente, você fala, ih, vai dar divórcio. Já. A gente não pode falar nada, né? Não. Não dá para sugerir nada, né? Mas
Não, a Ah, gente não pode sugerir, mas a gente trata o que a pessoa traz pra gente. exatamente, né? O Se resto, der, se der ou não der, né? Aí é cada ela um tem, depois no seu, na ela tem a opção sua, de continuar com a dor sim. Tem uma frase que e fala resolver a assim, vida dela. né, Juliano? Você não pode continuar, você não pode se curar no mesmo ambiente em que você adoeceu, né? Sim. Ou você muda o Então, ambiente, se você continuar no ambiente tóxico, a dor volta, exatamente. né? Outra coisa que você tinha comentado também, eu anotei algumas coisinhas aqui para falar, por exemplo, o joelho. É, pode, pode ter alguma coisa a ver com artrose? Talvez, mas joelho geralmente é quando você está dividido entre situações. Sim. Você não sabe para que lado que você vai, por isso que tem muito jogador de futebol quando vai trocar de clube, dá problema no joelho. Se sente impotente É, em relação ao que eu vou fazer, né? Eu me sinto, uhum, qual direção que eu tomo? Então, eu me sinto é, impotente de decidir e o que acontece? O corpo, ele fala, ah, você não sabe? Então, hum, trava. então eu vou te parar. Então, eu vou Tornozelo te também, parar. tornozelo, mudança de Exato. direção. Então, eu vou É, te parar, pé. você parado, você vai conseguir pensar e quando você decidir, você pode voltar ao seu estado normal, né? Então, Gente, o subconsciente, eu vi uma coisa, uma explicação num filme esses dias que foi muito boa. O subconsciente, é, ele é tipo um cavalo. Cavalo bravo, ou você tem a rédea dele, ou ele te joga no buraco. Entendeu? Se você não resolver os problemas do subconsciente, ele vai te jogar no buraco, ele vai te parar, ele vai te travar, porque a função dele é fazer você sobreviver. E às vezes ele não entende o que racionalmente você quer, o que conscientemente você quer. uhum, Você sabe às vezes, por exemplo, que uma coisa é boa para você. Fala, pô, é bom eu trabalhar porque eu vou ganhar dinheiro. Só que se a mente da pessoa tá com aquela coisa associada do dinheiro que é ruim, que traz dor, que traz briga, etc. tal, o subconsciente vai fazer de tudo para te desviar daquilo. Então, às vezes a pessoa se esforça muito na vida e a hora que consegue o dinheiro, o dinheiro desaparece. Ou às vezes a hora que vai conseguir, ela perde. Então, isso é um exemplo programações. legal porque é programação. Isso traz dor? Sim ou não? Eu vou te afastar ou vou te levar para esse caminho? É o comportamento, é bom ou é ruim? Então, é aquilo que eu falei, experiência mais a emoção traz o significado. Se isso é bom, vai te atrair, se isso é ruim, vai te afastar. Só que, para o subconsciente, não para a mente consciente. Aí que tá a coisa. E tem vezes que achar isso é muito, muito complicado. Uhum. Ah, Olha só. O diga. Bruno falou, né? O ambiente influencia de acordo com as programações também, com certeza. O que atraiu aquele ambiente? É, exatamente. Então a programação influencia demais. Desculpa falar, gente, mas é a gente que atrai as coisas. É, não é E culpa depois, quando a de gente outra. muda, a gente percebe que foi a gente que cagou a nossa vida inteira. Entendeu? Não sei se pode falar palavrão na sua live, mas Pode falar. já É, foi. é igual a pessoa que. Isso a gente vê bastante, né? Que o Bruno falou da influência, né? Por exemplo, né? Não é o meu caso, mas eu tive um pai que era muito agressivo. Aí eu sempre pensei, nossa, eu não gosto do meu pai, eu não me acerto com ele. Só que o que acontece? Esse ambiente vai te gerar uma demanda em que todos os homens, isso pode acontecer, né? Ou o contrário também. Eu vou buscar a minha, o meu subconsciente, ele vai reconhecer as pessoas igual ao meu pai. E Isso, ela aí vai eu associar caso que com uma pessoa, amor é aquilo. exato. E aí eu caso com alguém que é parecido com o meu pai, né? Então tem esses casos Isso é também. demais. Isso acontece demais. Por que, que eu só atraio homem assim? Por que, que eu só atraio mulher assim?
É porque o seu subconsciente associou amor com aquele tipo de comportamento. Porque, infelizmente, gente, a única coisa que a gente não escolhe é o que os nossos pais vão colocar na nossa cabeça. É. Mesmo quando a gente está na barriga da mãe, que tem muitos casos que a gente consegue, a pessoa faz a regressão, ela vê detalhes de tudo que está acontecendo, é bizarro, ninguém explica. E também no sentido da pré-programação, que é até uns 5 anos, e depois as experiências vêm vindo e vêm repetindo e vêm somatizando tudo aquilo que a gente aprendeu como verdade absoluta, que era o que os Exato. pais trouxeram. E, gente, assim, seus pais não têm culpa, porque eles foram programados pelos avós Também. e foram programados pelas situações e Pelas a nossa, experiências. pelas experiências, e a nossa função é o quê? É quebrar um ciclo ruim para não passar daqui para frente. E sinto informar que a gente vai traumatizar nossos filhos também de algum jeito, tá? Então, quanto Querendo ou não, antes a gente né? se tratar, é, é, não sei se a Erika está aqui, mas a Erika sempre fala, né? Deveria ser obrigatório os pais, antes de terem filhos, se Devia ser tratarem, né? Porque obrigatório. a gente traumatiza. E aí vai passando de geração em geração aquilo, tanto crenças, né, limitantes, quanto traumas, enfim. Então a gente precisaria se tratar para que as próximas gerações se tornassem mais saudáveis, né? Bom que a gente é Então, hipnoterapeuta, se a gente quiser, a gente traumatiza e depois destraumatiza. é, olha só, a Pri, ela falou É. assim, as doenças podem também estar associadas a coisas boas, como, por exemplo, me beneficiei, por exemplo, com um carinho quando tive dor ou doença. Isso seria o ganho secundário, tá, Pri? Ganho secundário. Um ganho Exatamente. secundário. Então, quando eu tenho fibromialgia, ou eu sinto dor, né? Aí eu tenho a atenção dos meus filhos. E a minha mente entende que se eu não tiver dor, os meus filhos não vão me procurar, eles não vão me dar carinho. E aí acontece que a pessoa, ela nem se permite sair desse estado, não se permite fazer um tratamento. É uma coisa boa para ela ter essa doença. Traz benefícios. Eu gosto de dar o exemplo da senhorinha que tem medo de dirigir. Aí, quando você vai fazer o tratamento com ela, ela fala, ai, mas é o único momento que o meu marido me dá atenção. É a hora que ele está me levando para algum lugar. Então, dependendo da pessoa, ela não está pronta para viver sem aquele problema, que é o tal do Uhum, ganho secundário. exato. Eu já Isso é uma atendi, coisa que é quer complicada. dizer, quase atendi, né? Uma pessoa que falou pra mim, ele é fumante, e ele falou, eu fumo desde os meus 10 anos de idade e eu não quero passar pelo processo, isso já estava eu já tinha feito avaliação, já estava no meu consultório, porque eu não sei ser eu mesmo sem o cigarro. O cigarro é meu companheiro durante 50 anos, e eu não quero. O que você O está que eu vou fazendo fazer, aqui? né? Então, é mais ou menos isso. Eu tenho um Teve ganho, né? um cara que falou pra mim também, ele falou, eu quero parar de fumar, porque meu filho nasceu. Eu falei, legal. É. Ele falou, mas eu gosto de fumar. Eu falei, você quer que eu faça o quê? Tipo, você tem vontade de fumar, você quer fumar, você gosta da coisa, aquilo lá não traz um mal pra você. Pensa no porquê ou no pra quem, se você tá pronto pra isso. Se você tiver pronto, eu posso fazer alguma coisa por você. Agora, eu Se não é por faço você, mágica, né? né? Exato. Ó, a Camila colocou assim, que começa antes. Homem, 58 anos, destro, gemelar, sendo o segundo que nasceu de parto normal. Então ele é o segundo filho. Há mais ou menos 4 anos está sentindo dores nos dedos e planta dos pés. Já fez exames, não tem nenhum diagnóstico clínico. Hum. Dedos dos Plan- pés e planta do pé. Ah, Isso tá. seria Tudo no pé. muscular. É tudo do É pé. tudo no pé? Ah, tá.
Olha, o Então, pé, se eu não me engano, o pé não é apoio, suporte, algo assim, a gente tem que pesquisar e teria que fazer uns testes de cinese. Eu tratei uma precisa pessoa fazer. com problema no pé também e resolveu assim muito rápido. A gente precisa ver o que que é, né? Se é ligamento, se é tendão, né? É, para isso que existem os testes. Mas Não é. quando é osso, muscular, tem a ver com impotência e desvalorização, né? Muda Uhum. com cada particularidade. Então, vai impotência e desvalorização. Quanto mais fundo, é Hum. mais grave, né? Então, o Mais, osso, por mais, mais para exemplo, dentro. quanto mais para dentro, mais grave essa impotência e desvalorização. Ela Então, mandou a mensagem, me enganei, somente os dedos. Olhei aqui ah, na pasta dele. somente os dedos, né? O Então, dedo, os dedos, cada um tem um sentido, mas também tem o sentido de agarrar, de segurar, né? isso Que por, que, das por mãos, né? exemplo, os das mãos, isso. Ah, e pode ser equilíbrio. Pode Pode ser ser também. equilíbrio, porque os dedos servem para a gente se equilibrar. Por exemplo, quando a pessoa não tem o dedão, ela costuma perder mais o equilíbrio. Só para o pessoal entender aqui também, por exemplo, gente, braço, quando a pessoa tem um problema no braço, imagine esse movimento de agarrar. Ela tem dor no braço, então ela está com problema de agarrar alguém, alguma coisa para proteger, ou por exemplo, ah, essa musculatura aqui de trás da asa, escápula, Uhum. também tem alguma coisa em relação a tipo proteger, colocar debaixo do braço, o subconsciente ele entende dessa maneira. E dor nos Ombro, ombros. Dor nos ombros. Tem eu ia uma falar cliente disso. aqui uma pessoa aqui, que ela tá aqui na live e ela me mandou um inbox falando de dores nos ombros. Dor no ombro é mais ou menos o seguinte: imagina que tem alguém por trás de você tentando te agarrar, te segurar, e você está querendo se livrar. Você está querendo fazer esse movimento para tirar algo que te segura, que te prende, tá? No sentido real ou virtual, tá? Você quer se livrar de alguma coisa. Isso pode estar associado também com coisa de estômago também, uma situação que você não digere, algo que você é indigesto, sabe? Porque você quer se livrar. Então tem muitos problemas que estão associados. E problema crônico é o seguinte, às vezes o conflito já passou, tá? Tem 4 casos que não, que é É, angina, gastrite, cistite e zumbido, que são fases ativas, ou seja, você está no conflito. E os outros, quando está crônico, é porque você saiu do conflito, mas você não conseguiu resolver a emoção. Então você não conseguiu equilibrar o seu sistema para ele voltar ao processo, para ele ter a capacidade de se curar. Então você saiu da confusão, você saiu do perigo, mas a emoção está lá. exato. Então, gastrite é a fase ativa do conflito. Eu também tive É fase essa ativa. pergunta aqui. Então, o que está acontecendo que é aquela situação indigesta que você talvez fica remoendo, né? Uhum. Então, é só cuidar no dia a dia. Tive um dia puxado, me estressei. A E insônia aí, também está associada com isso, tá? Com e fase ativa. aí, e aí eu sinto gastrite. Está associado a esses conflitos que você vivenciou nesse dia. Então, e geralmente, o sintoma, né? É isso que eu queria falar antes já. O sintoma é a resolução do conflito, né? De um conflito. Sim, Sintoma sim. de alguma doença. Quando Então, você está quando você sintomático, é porque está curando, está teoricamente. curando, o que acontece é que de forma crônica ela fica estagnada ali, né? E aí não, na É, verdade, ela não se eu cura, ela curo, fica. remoo, curo, É, remoo, curo, remoo. Você não consegue sair daquela fase de, tipo, parar de remoer pra ficar zero. exato. Então, é dessa forma. Então, muitas vezes, por exemplo, um câncer, um tumor, né? Você pode ser de algo que já passou, né? Você fica criando massa, aquela demanda emocional cria massa,
E aí depois não consegue voltar ao seu estado original, né, natural. Tem exemplos que eu dou às vezes que a pessoa fala, mas eu não sou bicho para ficar pensando como se estivesse na selva. Então, exatamente, se fosse bicho, isso não ia ter o problema. Porque a gente tem a mente consciente e a subconsciente, né? Beleza, bonito. E a zebra não fica, ai meu Deus, o leão tentou me atacar 5 meses atrás, por isso que eu não vou sair de casa, eu não vou sair da É. minha toca. Então o ser Que humano leão fica remoendo malvado, isso. né? Que leão malvado. E o ser humano fica, eu vi na TV que tem assalto na rua. Aí quantas vezes você foi assaltado? Nenhuma. E não quer sair. Então o ser Então, humano ele fica remoendo. Isso que é o problema, tá? Que leva até algo crônico também, até as doenças. Então é justamente isso. Os bichos eles têm menos problemas, têm menos evolução do que a gente, teoricamente, mas também tem menos problemas. Eles têm menos menos doenças, né? doenças. Exatamente. Eu acho que a gente tem mais problema, né? Porque a gente causa eles. Com Que dá certeza. significado para tudo. E aí, tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui se alguém fez mais perguntas. A Maísa falou, né? Equilíbrio e sustentação. É só para explicar, gente. A gente tem uma tabela gigante para ajudar a gente a identificar os problemas. A gente não sabe tudo de cabeça, mas algumas coisas da experiência, sim. Né? Tem como uma pessoa ser Ó, resistente e não alcançar o problema durante a terapia? Toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Você precisa se permitir. Então, eu não tenho um poder sobre você e eu falo assim, não, agora você vai sim entrar em hipnose e vai descobrir a causa. Mas se você quer, se você está engajado no processo, seguir as instruções, porque o processo é seguir instruções. Se você está ali seguindo a instrução, ótimo, vai dar certo. gente, Sempre falo assim. basicamente, o processo é a imaginação. Você não pode falar que não imagina alguma coisa. Mas tem um Você cliente, consegue. teve um cliente que falou para mim, eu não consigo. E eu falei, fecha os olhos, imagina que você está vendo na tua frente, imagina, né, uma árvore bem grande. Tá. Ele falou, não consigo. Será Então, que ele teve, queria passar pelo processo? Então é mais ou menos teve isso, uma né? cliente teve uma cliente me testando também, que ela fez isso. Na hora da anamnese, ela chorou umas 3 vezes, né? A gente chama de ligar o chuveiro, né? Chorou. E na hora da hipnose, ela, não consigo. Eu falei, você não conseguiu imaginar nada? Ela, nada. Peguei e falei, então você, por favor, abre os olhos. Foi até engraçado isso aí. Pra mim, né? Não pra ela. É, falei, abre os olhos. Eu falei, olha, existe a maneira calma, tranquila, gostosa de fazer isso. Existe a maneira que não é tão gostosa. Ela, como assim? Aí eu peguei e toquei numa dor dela. Falei, quando que foi a última vez que o teu pai te valorizou? Ela, começou a chorar. Eu falei, agora vai. Aí ela conseguiu imaginar, a gente voltou para a cena e ressignificou. Então, tem gente que tem medo, tem gente que testa a gente, tá? Esse caso foi engraçado, pelo menos para mim. e, e eu vou confessar. O medo impede, né? O medo impede bastante, mas quem não Uhum. quer, tem gente que também não quer passar, né? E aí não tem Tem jeito. gente, Aí é a tem pessoa gente que quer resistente. sentar lá, quer fechar o olho e a gente fazer uma mágica e ela sair totalmente bem. Se fosse assim, a gente estava milionário agora. Exatamente. Mas eu vou confessar uma coisa. É, eu faço muita hipnoterapia. Já tratei muitos problemas meus de infância. Passo pelo processo toda hora. Vou te dizer que, mesmo conhecendo, dá um pouquinho de medo. Né? Você fala, puta, o que eu vou encontrar? Né? O Então a gente medo sente alguma coisinha. não é da hipnose, é o Não, medo da, do ECI, de- né? Da causa inicial, do que você passou, né? De descobrir, no exatamente. caso. Assim, medinho, coisinha pouco. Fala, nossa, qual que é o Kinder Ovo com a surpresa desagradável que vai ter agora? Mas, gente, compensa
muito depois que você se livrou desse problema, você parou de sofrer a prestação, você vai lá, resolve, a tua vida muda e é sensacional. Mas dá E aquele sabe, friozinho na Juliano, barriga. que tem gente, e as pessoas geralmente acham que uma causa inicial, né, lá, a raiz do problema é uma coisa muito grandiosa, assim, ai, uma coisa muito dolorosa. O que eu Bom vejo no ponto. consultório é que a grande maioria é uma coisa simples. É um bebê que Grande. não entendeu aquilo que estava acontecendo. Uma coisa simples, que não, a criança não teve entendimento e ela interpretou errado. Exatamente. Muitas Então, vezes a pessoa fala, nossa, era só isso. era só isso. Exato. Por exemplo, às vezes a criança vai pegar um copo de suco, derruba, a mãe briga, aí ela fica com medo de tentar fazer as coisas, fica com medo de errar, isso atrapalha a vida dela, atrapalha a parte de proatividade, de criatividade, de tudo, e ela tem a vida travada por causa de alguma coisa besta. Teve um cara uma vez que falou, fui brincar com a Barbie da minha irmã, eu perdi a cabeça da Barbie, minha mãe brigou comigo e minha vida tá travada por causa da cabeça de uma Barbie. Sim, sinto te informar, tua vida tá travada por causa da cabeça de uma Barbie. Ou por Então, causa de alguma você coisa. falou de coisas emocionais, né? Um cliente meu, ele tem, é como se, um pouco menos grave que fobia social, né? Então, e o ECI dele era no momento em que a mãe, ele tinha 4 aninhos, a mãe começou a dizer começou a brincar com ele que a vizinha era namorada. Ai, putz, os pais adoram fazer isso, né? É. E isso praticamente, né, mudou completamente a vida dele. Ele disse assim, antes disso, eu era uma pessoa normal, né? Eu conversava, eu Sim, brincava. Depois disso, eu me tornei outra criança. E na sessão ele identificou isso, porque ele não sabia que conscientemente era aquilo. Ele achou que a vida toda, desde que ele tinha nascido, ele era uma pessoa mais reservada, né? E não gostava de interagir com as pessoas, enfim. Mas não, era naquele momento em eu, que a mãe começou a brincar que a vizinha era namorada, namoradinha. E ele é. falou: poxa, eu não quero ser namorada. Não quero namorar a minha vizinha. E agora, se eu Não, brincar, se eu me comunicar, eu vou namorar alguém? Não, não entendi. Então é nesse sentido. e eles fazem como se fosse uma coisa, tá namorado. Não é tipo, não, a entonação já estragou a criança, É. entendeu? Se você olha só que legal, ela é só namoradinha, aí a pessoa vai falar, nossa, que bacana. Eu, por exemplo, Juliano, eu tinha muito problema de timidez e eu descobri que o meu ECI era quando um momento que meu pai brigou comigo e tinham pessoas olhando para mim, assim, perto. Só que por mais que eu não estivesse prestando atenção nas pessoas, meu subconsciente associou que a dor daquela briga tinha a ver com a exposição. Então toda vez que eu imaginava ou que meu subconsciente achava que iam ter pessoas me olhando, mesmo para gravar para uma câmera, para alguma coisa assim, me trazia aquela dor física da briga, assim, aquela coisa aqui Se dentro. você se expor, você vai Se eu sentir me tudo expor, isso de novo. vou sentir essa emoção ruim de novo. E esse era o meu problema de timidez. Eu falei, que droga esse negócio. Mas mudou completamente minha vida. A terapia para timidez, acho que foi, nossa, acho que foi uma das melhores. Olha só, que E bacana. um outro exemplo que eu acho que o pessoal gosta de ouvir essas curiosidades do que causou. Tá? Por Uhum, exemplo, exato. eu trato muita fobia de avião. Tem muita gente que tem medo de voar. Então, já teve caso que a criança era gêmea e na barriga da mãe se sentiu presa. Tá? Esse foi o ECI. Tem o depoimento lá no meu Instagram também, da Patrícia. E, nossa, ela me fez um depoimento maravilhoso, ela ficou super bem depois disso e ela descobriu que ela se sentia apertada na barriga. Então não tinha nada a ver de quando ela já tinha nascido. Outro exemplo, a criança no colo da mãe num show aéreo.
ela ouviu o barulho do avião passando, o barulho alto, é um dos medos nativos que a gente tem. A gente tem medo, a gente nasce com medo de cair e com medo de barulho alto. O resto tudo a gente cria, tá, gente? Só para avisar. Então a criança viu aquele avião passando, associou medo de avião. Teve um caso, Olha só. teve um caso de uma criança que estava no berço. O irmãozinho estava com ciúmes, pulou no berço, bateu nele e ele se sentiu acuado. Então, por exemplo, estou no berço, estou num lugar fechado, então aquela dor daquela briga associou com o lugar fechado. Toda vez que a pessoa ia entrar no avião, pensava em entrar no avião, não entrava nem a pau. E olha só, 3 casos de fobia de avião, 3 casos com ECIs diferentes. Então, as pessoas, quando é emocional, né, as pessoas às vezes falam, o que pode ser a causa? Gente, pode ser qualquer coisa. E Né? tem mais um que eu lembrei agora, de medo de avião também. A criança estava no colo da mãe, no avião, e teve uma turbulência, então a criança, ela reconhece a expressão facial do pai, da mãe, do adulto de referência. Então, a mãe ficou com cara de medo, óbvio, com a criança no colo. E alguém soltou um pum no avião e ela sentiu cheiro ruim e associou, o subconsciente associou o cheiro ruim com o medo, com tudo e com o avião e acabou tendo uma fobia absurda de avião. Então, são 4 e 6 diferentes que estavam com essa associação. Então é muito precisa louco. fazer, porque é só você fazendo a terapia para entender, né? E isso é autoconhecimento. É um E a gente é conhecimento sobre treinado você. para isso, para conseguir identificar isso e achar, tá? Só para as pessoas Exato. entenderem. Não tem uma receita, tem um modo de operar, de buscar, mas não é uma coisa fixa. Pode ser que uma pessoa que tenha, por exemplo, tem muitos gêmeos que não tem problema de medo de avião. Tem gente que pode associar e tem gente que não pode associar. Depende de como a pessoa encara aquele assunto. A percepção. Gil, vai terminar essa nossa primeira hora, né? Nessa hora. Tá terminando. Tá tão legal. Se o pessoal tiver dúvidas, ou quem chegou agora por último, quiser, depois vai ficar 24 horas gravada a live. E quem entrou na metade, quem entrou agora no final, a gente falou sobre dores e doenças crônicas, agora no finalzinho um pouquinho sobre demandas emocionais também, né? Tudo é demanda emocional, né, Juliana? Assiste desde o começo que tá valendo a pena. E aí é só clicar depois lá para ir pro início da live e assistir ela toda desde o início. E quem quiser entrar em contato com a gente também, né? Se tiverem pode dúvidas, mandar inbox. Eu vou depois colocar aqui também, depois, né, da live, eu vou colocar aqui o ID do Juliano, né, para vocês seguirem ele, para tirarem dúvidas. Vocês podem tirar suas dúvidas lá. Juliano, eu agradeço muito a sua participação aqui. Eu que agradeço o seu convite. Então, até a próxima, gente. Muito obrigada. Você atende na Lapa, né? Lapa, em São Paulo. Lapa, e eu atendo aqui no Morumbi. Mas quem quiser